Olá, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar sobre edição de texto. Já falei muito sobre esse assunto em outros vídeos, como os de escrita criativa, os que eu falo sobre documentário, série documental, um pouco em todos os vídeos, na verdade, os exemplos que eu trago nesses vídeos todos. Eu falo sobre a edição de texto, mas não focado nesse assunto. Então, eu resolvi fazer este vídeo mais voltado exatamente para a edição. Vai ser um vídeo rápido, porque, como eu falei, nesses vídeos todos também há ideias, através de exemplos, de como editar texto, de como trabalhar a edição, de como estruturar roteiros e dentro de pesquisa, o que buscar e as ferramentas e todos os conteúdos que se pode trabalhar dentro desses formatos. Este vídeo, evidentemente, também serve para quem trabalha na parte impressa, seja em jornal, revista, quem quer escrever o livro. Tem um vídeo sobre escrever livros, que eu falo muito mais sobre organizar ideias e ser proativo em começar a desenvolver a tua ideia para poder escrever muito mais. Eu falo muito mais disso do que a edição de texto em si, do livro. Então, este vídeo também serve para quem quer, complementa a respeito dos livros. E este aqui é mais um exemplo do casamento, do que é o jornalismo de entretenimento na prática, de forma concreta, que é, como eu sempre digo, a junção do jornalismo com rádio, televisão e internet e, e outros núcleos e áreas da comunicação. Isso forma o jornalismo de entretenimento, que é a evolução do jornalismo clássico. O jornalista, ele que se forma dessa forma tradicional, ele pode trabalhar com entretenimento e não vai depreciar o seu diploma, a sua função dentro de uma redação. Sempre vai agregar. As ferramentas, elas se juntam, e este exemplo de edição de texto é mais um do quanto as ferramentas de trabalho são iguais, tanto para o jornalismo quanto para o rádio, TV e internet, que é o jornalismo de entretenimento, e que é uma área muito séria, que é uma área que tem muito trabalho, tem muita pesquisa, e, como eu falei, tem tudo que se usa no trabalho do dia a dia de uma redação de um telejornal ou de um jornal impresso, de uma revista, também é usado numa emissora, num departamento de produção, numa produtora independente que faz séries e documentários. Estou falando tudo isso para dizer que é tudo igual, e sempre reafirmo isso, porque ainda há muito preconceito com esse termo jornalismo de entretenimento, e esse preconceito só mostra atraso. Bem, então vamos para a edição de texto, e o que me, o que me motivou a fazer este vídeo foi um trabalho que eu fiz para a TV Câmara, esse aqui. É um documentário chamado Joelma, A Voz dos Heróis. Eu, é um documentário diferenciado dos que eu já fiz. Eu fiz um trabalho, passei um tempo na TV Câmara, e um dos trabalhos que eu precisei fazer foi esse, porque ia ter um evento em homenagem a esses bombeiros, 2024, porque fez 50 anos da tragédia do Joelma, que aconteceu em fevereiro de 74. Então, houve uma homenagem a todos eles que foram lá até o plenário principal da Câmara Municipal de São Paulo, receberam placa, medalha, tudo, uma justa homenagem. E a gente da TV Câmara ficou encarregado de fazer pequenos vídeos de apresentação, quando fossem chamar os bombeiros que estariam lá, que foram até lá. Ia ter um videozinho de uns 10, 15 segundos, uma apresentação rápida, e também um vídeo de uns 2 minutos, eu não lembro o tempo, contextualizando a história do Joelma.
E então a gente ficou encarregado de entrevistá-los para fazer esses vídeos todos. Foram 10 bombeiros, acho que 10 bombeiros no estúdio e dois fora. O seu Francisco, se não me engano, foi a distância, e o Tenente Pedro, se não me engano, também, não lembro o nome inteiro dele. A gente foi até a casa dele, que ele não conseguiu ir até a Câmara. E eu fiz, logo que eu fiz as duas, e esse exemplo eu trouxe ele e me interessou, e para ilustrar esse vídeo, uma parte desse vídeo, porque é um documentário que eu fiz que ele é muito simples, absurdamente simples. Ele é o protagonismo desse trabalho está no texto, no depoimento, não nessas imagens de arquivo. Essas imagens aí todo mundo conhece. Agora, o que eles falam, o depoimento deles, que é muito, que é muito espontâneo, são depoimentos muito fortes. Então, logo nas duas primeiras, e foi assim, a gente captou dentro do estúdio da TV Câmara, tá aí o seu Francisco, que ele, se eu não me engano, mora em Fortaleza, então a gente fez via, via remota, e então a gente fez dentro do estúdio, armamos um enquadramento, você vê, o fundo é simples, não tem nada, é neutro, só uma luz batendo mais na parte central. Eles, em uma cadeira, um enquadramento mesmo para eles, eu sentei ao lado da câmera, e a gente captou via switcher, com o diretor de TV, com a equipe toda de switcher, o áudio de switcher, o lapela, tudo. Então foi muito simples. E só que a força, quando terminou, é a percepção que em algum vídeo eu falo que a gente precisa ter, quem trabalha com comunicação, com audiovisual, com roteiro, pesquisa, quem é jornalista, precisa ter essa percepção de, opa, e foi o que aconteceu comigo quando logo como eu falei, logo nas duas primeiras, se não me engano, no primeiro dia, esse Rufino, mais de 90 anos, ele treina até hoje, estamos em 2025, ele treina os salva-vidas que trabalham no Clube Palmeiras. E, e aí eu percebi que tinha muito além, né, nessas entrevistas que duraram de 20 a 40 minutos, uma ou outra demorou uma hora ou mais, o próprio seu Rufino, que, que, que tinha muita história para contar, a gente ficou batendo papo acho que por mais de uma hora, um pouco mais de uma hora, e, e foi isso, foi uma conversa espontânea, e, de acordo com as histórias contadas nos dois primeiros depoimentos, eu falei: opa, a gente pode buscar mais histórias, tem mais coisa por aí, vou aproveitar mais. Eu tinha uma pauta já universal para todos eles, e assim fui conversando, e aí o que acontece? São, como eu falei, 10, 12 bombeiros, cada um estava em um momento, em um local do Joelma. Então, eu consegui montar um trabalho que, desde o momento em que eles contam a história, é uma contação de história. Você imagina aquela imagem clássica do senhor contador de história sentado numa pedra, com as crianças sentadas no chão, de frente para ele, todas prestando atenção assim na história, uma contação de história. É o que acontece com este trabalho, com esse projeto. Você para prestar atenção, tanto que eu trabalho aí com depoimentos que duram até 5 minutos ou mais. Isso não se, dificilmente faz isso. Aliás, quase nunca se faz isso, ou nunca, de botar uma pessoa falando durante 5 minutos. Só que são histórias que prendem a atenção. Então, por isso que o ineditismo e o protagonismo está no texto. Então, eu peguei esses 10 bombeiros e construí um texto que é um texto que é uma conversa, virou uma conversa entre eles, a mesma coisa que eu fiz no meu livro, no Diário da Turma, que eu consegui, coloquei 60 pessoas, é um livro de depoimento, para quem não conhece, são 60 pessoas que participam do livro, conversei com 70, 60 entraram, e eu editei o livro
como se fosse parece uma roda de conversa que tem as 60 pessoas sentadas juntas e conversando, uma completa a outra, uma começa a falar de uma festa, a outra lembra de um detalhe, a outra lembra de como foi, de como terminou, de como era o meio. Então, a mesma coisa aconteceu em todos os capítulos do Diário da Turma, acontece isso, e aconteceu no Joelma. Então ele começa com cada um deles falando: olha, eu estava no quartel fazendo ginástica, eu tinha acabado de acordar, a gente estava arrumando o carro, o equipamento, tal, verificando não sei o quê. O outro tinha gente de folga que falou: eu estava no carro com a minha esposa, a gente estava indo sei lá para onde e ouvi no rádio, eu parei o carro, pedi para minha esposa pegar o carro e eu fui para lá. E chegou lá sem capacete, sem roupa, sem nada, e se virou. Achou um capacete, achou um uniforme e foi trabalhar. Então, assim, e de lá, quando primeiro, como chegaram até lá, como receberam a notícia e depois para onde cada um foi. Teve bombeiro que entrou, que foi para dentro, a partir de baixo mesmo do térreo, tem gente que foi para cima, para o teto, tem gente que foi para o prédio ao lado para tentar pular, tem outro que foi achar helicóptero. Então, cada um são 10 depoimentos de locais diferentes do Joelma, cada um com seus problemas, com seu contexto, dentro dessa história toda. Para quem não conhece a história do Joelma, vale a pena, apesar de ter sido uma tragédia, um momento muito triste, não só para os paulistanos, mas para todos os brasileiros. O, o fogo se alastrou e muita gente subiu, foi para o teto. O prédio não era preparado para esse tipo de coisa. Aliás, nessa época, nenhum prédio era preparado para um incêndio desse tamanho. E todo mundo subiu e lá esquentou muito, muita gente morreu no teto e muita gente pulou, infelizmente. E então esse trabalho que eu fiz, ele diferencia de outros que tem outros documentários e outras reportagens sobre o Joelma, diferencia porque como diz o título que eu coloquei, a voz dos heróis, são eles contando assim livremente, de forma espontânea e, e sem interrupção, o mínimo de interrupção. Essas imagens que eu coloquei tem imagens inclusive que se repetem, são poucas imagens, porque primeiro eu vi a riqueza do texto. Eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho só com texto. Aí eu fui pensando bem, falei, não, é muito radical. Aí eu fui para a produção, porque estava se preparando teve um programa especial, vários conteúdos a respeito do Joelma, no telejornal da Câmara. Então, tinha algumas imagens já autorizadas a serem usadas. Então, eu peguei essas que já tinham autorização e usei no documentário, que tem mais ou menos um pouco mais de 50 minutos, uma hora de duração numa grade. E eu coloquei só para colar uma hora, um momento ou outro, mas que também não precisava, mas ilustrei. Porque, como eu falei, eu cortei e editei de uma forma como parecia uma conversa, um complementando o outro. Às vezes, outro falando, não, eu estava descendo a escada, e o outro falando, não, sim, e a água caía nas nossas costas, com os canos que estavam na escada, e o outro lá em cima, não, porque eu tentei e a escada era muito curta. Então, um complementa o outro também, então cada pequena história desses 10 tem o seu contexto, tem um que conta desde quando, esse que eu falei de 5 minutos, desde quando ele ele estava arrumando algum equipamento e falaram, entra no helicóptero. Ele nunca tinha nunca tinha andado de helicóptero. Ele entrou no helicóptero e aí ele usou um equipamento de pintor de fachada de prédio para salvar uma pessoa. Olha, é uma coisa assim, são relatos que assim, é um filme de ação e você prende sua atenção. Então eu tive essa percepção que, como eu falei, nós que trabalhamos com isso, que devemos ter essa percepção de falar, olha, o texto é tão forte que eu não preciso de muita coisa para fazer esse documentário. E é de uma simplicidade assim absoluta, como você pode perceber, é isso. E lapela nele, conversando, e assim,
foi realmente um bate-papo, porque são depoimentos quase que instantâneos. Tem alguns desses depoimentos que eles deram, né, em outras, em outras. Eu vou parar essa apresentação para pegar os tópicos que eu quero conversar. Era só para mostrar esse trabalho que realmente não tem nada demais, apesar da força dele. E, e esse entendimento, que foi a mesma coisa, e eu pego ele também, junto com o Diário da Turma, que foram dois projetos que eu fiz sem saber o que ia acontecer. Porque, primeiro, no Diário da Turma, eu fui atrás das pessoas, falei, vou escrever um livro e tal, fui atrás das pessoas, mas eu não sabia se aquele material que eu ia colher ia resultar em um livro. Eu só fui entender isso quando eu já tinha todo o material, todas as entrevistas que foram quase, como eu falei como eu disse agora, eu falei com 70 pessoas no livro, o que deu mais ou menos entre 90 e 100 horas de material transcrito. Imagina. Então, depois que eu tive o domínio, como eu falo aí, ó, ter domínio do material bruto, depois que eu vi todo esse material, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. A mesma coisa com Joelma. Primeiro, o material foi captado para eu olhar e falar, opa, tem alguma coisa aqui. E a partir disso, eu estruturei a história, o roteiro, nesses casos. Isso acontece. Como todo vídeo, esqueci de falar isso no início, a edição de texto também não é uma ciência exata. Cada projeto, cada ideia, você vai fazer da forma como você imaginou. Tem um padrão. Tem, assim, os elementos que você pode usar para te ajudar a fazer essa construção, a construir o texto. No caso do Diário da Turma, eu consegui, como eu falei, juntar, tive todo um trabalho de manter, primeiro de passar a linguagem falada para o papel, para a linguagem escrita, sem tirar o contexto. Foi um imenso trabalho de jornalismo isso. Demorei muitos meses para fazer toda essa transcrição, encaixar tudo direitinho, e aí começar a montar o texto de acordo, como eu falei, um complementando o outro. Ah, então eu vou falar aqui da, em relação ao livro. Ah, vou falar aqui da Roconha, por exemplo, a festa que ficou famosa na letra do Faroeste Caboclo, tudo. Então, quem que vai abrir o Roconha? Pô, vou abrir com alguém que dê um contexto geral do que é, para dar uma localização, para já falar o que é. Claro que cada capítulo eu fazia uma introdução, mas eu também queria, um desafio que eu tenho nos meus trabalhos é interferir o mínimo. Eu gosto que eles se auto-explicam. E tem outros exemplos que eu vou dar que isso acontece, que é esse desafio. Então eu queria mexer o mínimo possível, fazer o mínimo de texto, de introdução possível. Então, assim, eu já começava assim com quem pode contextualizar a história, já explicar, aí já começa, aí vem os detalhes das histórias. Ah, eu estava chegando, o outro que já estava lá dentro, o outro que estava esperando no carro, a galera que chegou, o que estava acontecendo lá dentro. Aí fui montando de acordo com a história mesmo, com a cronologia dela. Então, assim, porque eu tive o domínio do material bruto, tanto para o livro quanto para o Joelma, eu sabia tudo que estava. Então, quando você tem já todo o material, você precisa botar lá na sua frente e olhar e falar, bom, como que eu vou montar essa peça, esse quebra-cabeça? Não é um quebra-cabeça que você pode montar certinho, você pode, como eu coloco aí a cronologia dos fatos, ó, início, meio e fim. Você pode colocar ele exatamente, estruturar ele bonitinho, montar o quebra-cabeça bonitinho do jeito que ele é, mas você também tem a possibilidade de mexer. Não, não vou. Eu vou contar de forma cronológica essa parte aqui, mas depois é tanto assunto que eu posso mexer aqui, trazer esse para frente, botar esse para trás. E dentro disso tudo, e como eu estou falando, uma coisa que eu gosto de fazer, que é blocar os assuntos. Eu gosto de fazer isso, exatamente para poder trabalhar com mais facilidade depois essa construção
ou desconstrução, porque para você desconstruir algo, você também precisa tê-la estruturada, bonitinho, certo. Depois que você tiver ela toda estruturada, tudo bonitinho, aí sim você, não, tem esse aqui, eu vou botar aqui, esse aqui, tum, mas para explicar esse eu vou precisar de um texto, é bom ter aquela foto. Então, para montar esse depoimento, esse texto, você tem vários elementos. Você pode usar os próprios depoimentos, claro. Você tem locução, você tem tela gráfica, que você pode colocar curiosidades, informações complementares e tantos outros conteúdos. Você tem um material de arquivo, que pode ser foto, pode ser cartaz, pode ser reportagem de mídia impressa, pode ser imagem de vídeo, vídeo antigo, vídeo novo, Super 8, sei lá, VHS. Então você. E aí, de acordo com cada documentário, você vai precisar colher o seu equipamento, buscar, pesquisar o seu equipamento, ó, o conteúdo que você quer usar para trabalhar o seu texto. E você tendo esses elementos todos, é fácil, porque às vezes, por exemplo, você precisa contar uma história que se deixar o depoimento da pessoa, a história dura 3, 4 minutos. Às vezes você não tem 3, 4 minutos para deixar a história inteira nesse depoimento espontâneo. Então você tem que ter essa história em 1 minuto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um trecho do depoimento, você vai entrar com uma locução para complementar, uma frase rápida, mais objetiva. Você pode usar uma tela gráfica com mais um texto, aí volta para um depoimento rápido, tudo. Quando você vê, você montou a história em 1 minuto, às vezes até menos, um pouquinho mais, mas você conseguiu montar aquela história que está contada em 3, 4 minutos, você fez em um. E é esse trabalho de edição, e é esse um trabalho que está aí como prova, que eu falei no começo, o que o jornalista faz e o que quem trabalha com rádio, TV e internet também tem que fazer, seja texto impresso, seja texto em vídeo. Ele precisa ser cortado, ele precisa ser montado de, de como eu falei, com seus elementos. Eu botei aqui depoimentos pontuais e como exemplo, a Jazz, porque eu lembrei que eu fiz o documentário de 30 anos da Brasil Jazz Sinfônica, e eu não tinha, eu fiz o roteiro e fiz a direção, e eu quis começar já logo contextualizando e contando a história da jazz que surgiu em 1990. Só que, fuçando os arquivos da TV Cultura, eu não tinha nenhum material que se complementasse para contar toda a história que precisava ser contada. Eu tinha, assim, uma reportagem que mostrava o primeiro ensaio, uma reportagem qual o Tom Jobim, que é um dos responsáveis, Arrigo Barnabé e Tom Jobim foram dois dos idealizadores da orquestra. Então, eu achei também uma reportagem da assinatura, do surgimento da orquestra, do Tom Jobim com o governador de São Paulo da época. E então achei e alguma coisa, um depoimento ou outro do maestro Ciro Pereira, que foi o primeiro maestro, mas eu não conseguia fechar o bloco, ficava meio manca a história. Então eu peguei esses buracos que eu precisava e falei, bom, eu vou entrevistar o Arrigo Barnabé e vou direcionar, fazer esses depoimentos mais pontuais do que eu preciso. Então ele contextualizou toda a história, contou toda a história, e eu consegui usar, por exemplo, o depoimento dele para ligar a assinatura, um depoimento para antes da matéria da assinatura, o que aconteceu antes dela surgir, de botar no papel e fazer o contrato e assinar. Como que foi a preparação para que surgisse? Então, aí vem a matéria, mostra a assinatura, tudo, aí vem mais um depoimento, mas não só do Arrigo, claro, eu acho que consegui mais algum músico da época, dos primeiros ensaios, tudo, dos primeiros anos da orquestra, que também conseguiram fazer a ligação dessa primeira matéria com o primeiro ensaio. E aí consegui construir o primeiro bloco, e neste caso desse documentário,
tem a Cris Maxud, que é apresentadora da TV Cultura, ela fez as cabeças de apresentação desse documentário, tem várias passagens com ela, mas nesse primeiro bloco, acho que sem ser a cabeça inicial, para inicial mesmo, para abrir o documentário, o resto do bloco eu fiz sem ela. O desafio foi esse, e eu consegui montar o texto bonitinho, e é daqueles trabalhos que a gente faz e olha e fala, pô, fica orgulhoso. É uma coisa pequena, mas coisa nossa, assim, mas você olha e fala, pô, consegui, idealizei um, uma coisa e consegui fazer exatamente o que eu tinha planejado. Então, pô, isso é muita satisfação, né? A mesma coisa aconteceu, a série que eu fiz, o documentário que eu fiz por 50 anos de TV Cultura, foram 5 capítulos de 5 episódios, cada episódio uma década, a primeira década, né, 1969 a 78, e cada década abordava 10 anos. Então, você imagina eu ter que editar um texto, botar 10 anos de história de uma emissora que é riquíssima em conteúdo, em um programa de 22, 24 minutos. E no caso deste também, eu não quis botar apresentação, não quis botar locução, não quis botar nada. Eu trabalhei com depoimento e os arquivos, muito arquivo, né? Muitos trechos, muita coisa realmente riquíssima da TV Cultura. Então, eu consegui montar o texto só com depoimento e imagem de arquivo. Eu não precisei de nenhum outro elemento para isso. Eu botei aqui o Barato de Iacanga, porque ele, assim como outros documentários, além de ser um ótimo documentário, se eu não me engano, ele está disponível na Netflix. É um documentário que fala sobre o Festival de Águas Claras, que teve 3 edições, 2 nos anos 70, a primeira em meados dos anos 70, a segunda no final, acho que 79, não lembro a data, e a última em 83, alguma coisa assim, que foi assim, captaram imagens acho que mais até da primeira edição, fizeram imagens de tudo, de shows, da galera, enfim, pegaram um monte de coisa aí, depois para fazer um documentário, mas aí passou o festival, passou a história, passou tudo e ninguém fez nada e o material ficou encostado. Depois de, sei lá, quase 30 anos, se eu não me engano, acharam as fitas, esse material gravado todo, foram assistir e falaram, não, vamos montar esse documentário. Então, esse documentário também foi feito mais ou menos como eu fiz esse primeiro bloco da Jessica. Eu falei, eu assisti o que eu tinha e o que eu preciso para fazer, para colar todo esse material. Né, quais as necessidades. A mesma coisa de quem pegou o Barato de Iacanga, olhou tudo que tinha, falou, pô, eu preciso de depoimentos para poder fazer a ligação com tudo isso, e o que mais que eu tenho? Eu tenho foto, eu vou atrás, aí faz uma grande pesquisa. Então, além disso, você vai colando o texto e vai fazendo a tua montagem dessa forma. Agora, como eu falei, depende se você vai fazer um documentário de biologia, você vai pegar imagens, aquelas imagens que a gente vê de microscópio. Aí depende, você vai fazer um depoimento de um documentário sobre o espaço, planetas, estrelas, tal, você precisa também ter, ter material suficiente para poder exatamente trabalhar o seu texto, porque é como acontece numa ilha de edição, na hora da montagem da edição de texto. Numa ilha de edição, como se sabe, não pode faltar material. É preciso sobrar material para o editor, para ele ter opções, 1000. Quanto mais opções ele tiver para montar o, o projeto que ele precisa montar na ilha, melhor. A mesma coisa para quem vai montar um texto. Quanto mais elementos ele tiver para montar esse texto, melhor. Além do próprio depoimento, de locução, telegráfica, material de arquivo, que não precisa ser necessariamente só fotografia, imagem, pode ser imagem de livro, capa de livro, fotos. Puxa vida, eu fiz, por exemplo, também, acho que em 2022, fiz a direção geral de um documentário sobre a floresta amazônica, que chama Amazônia do Micro ao Macro, se eu não me engano, isso para Univesp TV. Não sei se está disponível no YouTube,
que também a gente não tinha uma riqueza de material, então a gente pensou para cada episódio que a gente fez o que tinha de material e o que precisava ser captado e então a gente falou, dá para ir lá, a gente produziu, pô, então dá para pegar aquela rocha da qual a gente vai falar. Mesma coisa aconteceu com o Diário da Turma, tem algumas imagens na primeira edição, tem algumas imagens ali que eu que fiz, que eu estando em Brasília, botei estava com máquina fotográfica, tudo, botei mochila, peguei bicicleta e fui em alguns lugares tirar foto, porque não tinha imagem daqueles lugares, nem em jornal e nem em nada. Uma superquadra, um local que teve um show específico de, sei lá, da Legião, Capital, de um bar específico, lugares que eu não tinha imagem, não achei de forma nenhuma, nem as pessoas que participaram do filme tinham no seu material pessoal, no seu arquivo pessoal, e nem no Jornal de Brasília, nem no Correio Brasiliense, que foi os jornais que fui fazer pesquisa presencial no arquivo. Não achei, então, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a imagem. A mesma coisa acontece quando você monta uma reportagem, como está aqui embaixo, o reportagem especial factual. Você pode montar uma reportagem, eu botei aqui algumas pautas só para ilustrar, jardinagem, esporte, gastronomia. Às vezes você vai fazer uma reportagem sobre uma espécie de muda, como plantar esse tipo de planta aqui, que é bacana, que dá frutos, sei lá. Então, você usa todas essas ferramentas a qual falei para edição de texto. Você vai no local, você vai fazer as imagens, vai pegar o depoimento da pessoa, vai fazer as cabeças de passagem. Aí pode acontecer de você, na montagem de todo o material para essas, para essa reportagem, pô, preciso fazer aqui uma cabeça de passagem nova, mas eu não posso ir na casa da pessoa de novo. Então você pega um local genérico, e faz uma cabeça de passagem para poder encaixar ali. Então, essa montagem de texto, ela também acontece dessa forma, às vezes você está ali, pô, se tivesse uma informação complementar sobre isso, pô, de repente você vai, então, faz uma pesquisa na internet, você abre uma tela gráfica, como está exemplificada, e a mesma coisa acontece, eu botei aqui só para finalizar a reportagem impressa, que é a mesma coisa, quando o jornalista faz a reportagem dele, independente da pauta, ele vai escrever, ele conversou com as pessoas, pegou depoimento, aquelas coisas todas, aí põe uma aspas, ilustra também, faz um box, põe ali uma informação complementar, uma outra aspas, mais em negrito, assim, para chamar a atenção. Não sei, o jornalista ele também monta o texto dele dessa forma, pensando desse jeito. E se você passar essa matéria impressa, pensar ela em vídeo, o texto do jornalista seria alguém, uma locução, um apresentador. A aspas seria um depoimento, né? O box seria esse material de arquivo. E, e dentro desses elementos todos, você pode botar uma apresentação, alguém apresentando o projeto, ou não, uma locução, ou fazer como eu faço, que eu tento ao máximo fazer ele se autoexplicar. Ele fala sozinho, abre o programa, não tem apresentação, não tem nada, já vai logo para um depoimento. Mas o importante, para finalizar de verdade, é isso: é você ter muitos elementos para você poder trabalhar esses elementos e montar esse quebra-cabeça. E a gente que trabalha com isso, também trabalhar com comunicação, com jornalismo, com rádio, TV e internet, é trabalhar com criação, com criatividade. Então, é pegar todos esses elementos e falar, pô, como que eu vou montar? E tem projetos que você precisa fazer de forma careta, exatamente montar, como eu falei, já de forma certinha, careta, quebra-cabeça, bonitinha, ou você pode, se for um tema mais dinâmico, mais jovem, não sei, se permitir, você pode então misturar e fazer umas brincadeiras e tal. Tem um documentário que eu gosto de fazer que a pessoa imagina que vai continuar aquela ordem cronológica e não, e de repente abre um bloco ou um assunto a seguir e é outro assunto, é outra coisa, a pessoa, tá, eu gosto de causar essa surpresa, tipo, o que vem depois, sabe? Que nem aqueles filmes que você fala, pô, como que vai ser esse fim? Então, eu também gosto de brincar com essa coisa. Qual que é o tema seguinte? O que vai vir?
na sequência dessa história, dessa passagem na vida da pessoa, sendo um documentário. Então, o importante é isso, é ser criativo e ter muitas ferramentas, muitos elementos para você poder usar a sua criatividade e montar o texto dessa forma. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para você que gosta desse tema, que trabalha com esse tema, pretende trabalhar, não sei o teu contexto, mas espero que tenha ajudado. Eu agradeço mais essa companhia até aqui. A gente tem, como eu quero lembrar que tem outros vídeos também, vários desses meus vídeos que está na playlist Jornalismo de Entretenimento, que eu falo de texto, de montagem de texto, da dinâmica, de roteiro, de como estruturar. Tem mais assunto aí sobre edição de texto em todos esses vídeos, então aproveite-os. A gente se vê por aí. Mais uma vez, agradeço a companhia e a atenção. Um abraço e até o próximo.